Olá, turminha. Bom, o assunto da nossa aula de hoje é cordados. Uma introdução aos cordados. Então, nessa aula, a gente vai estudar os cordados invertebrados, porque é isso. Quando a gente fala em cordado, muita gente acha que é exatamente sinônimo de vertebrado, e não é não. Tá? Então, alguns cordados são invertebrados. Nós os chamamos de protocordados. Tá? E vamos falar também sobre os vertebrados mais primitivos que existem, animais que genericamente são chamados de agnatos, ou animais que não têm mandíbulas, certo? Então vamos dar uma olhada nesse filo aqui, tá? Que é o filo mais complexo de animais que existe. Afinal de contas, é o nosso filo. É aqui que nós estamos enquadrados. Bom, então é muito importante começar com o fundamental. Tá? Todo animal cordado apresenta ao longo da sua vida, pelo menos uma etapa da sua vida, essas 4 características. Tá? A notocorda. Essa notocorda é um bastão gelatinoso, né? Localizado dorsalmente, é a única estrutura de sustentação até um certo momento, né, do desenvolvimento embrionário. Então, essa notocorda, em alguns animais, desaparece e, no lugar, se forma a coluna vertebral. Então, esses são os cordados vertebrados, somos nós. Tá? Mas tem alguns cordados que a notocorda desaparece e não aparece nada no lugar, certo? E tem ainda alguns cordados que mantêm essa notocorda durante toda a vida. Então, deu para perceber que essa característica aqui dá nome ao filo. Bom, outra característica que você vai encontrar em algum momento da vida do cordado é o cordão nervoso dorsal. Então, esse cordão nervoso dorsal, tá? Ou seja, um cordão nervoso localizado nas costas, na região dorsal. Então, corresponde à nossa medula espinhal e ao nosso encéfalo, certo? Então, outra característica importante, né, que você vai encontrar em todos os cordados são as fendas branquiais ou faringianas. São rasgos, são as aberturas, né, na garganta, na faringe. Tá? Alguns animais mantêm, né, durante toda a vida, como é o caso do tubarão. Olhando lateralmente o tubarão, dá para ver 5 rasgos. Aqueles rasgos são as fendas branquiais, certo? Bom, e em nós, como nos outros vertebrados terrestres, né, essas fendas branquiais vão desaparecer na vida adulta. Só está presente na fase embrionária. Tá? E a última, né, das 4 características que todo cordado tem, só cordado tem, é a cauda pós-anal. Então, após a região anal, existe um prolongamento, né, correspondente à cauda. Tá? A maioria dos animais mantém, né, a cauda durante toda a vida. Nós, por exemplo, perdemos após um certo momento do desenvolvimento embrionário. Então, não se esqueçam, notocorda, cordão nervoso dorsal, fendas branquiais e cauda pós-anal. Todo cordado tem, pelo menos em algum momento da sua vida, tá? E só cordado tem. Aqui nós temos a caricatura, né, de um animalzinho chamado anfioxo. Então, esse anfioxo é um cordado clássico. Tá? Ele é um cordado invertebrado, mas é o único animal cordado que mantém todas aquelas 4 características ao longo de toda a vida. Então, dá para perceber que, inclusive, a localização. Certo? Então, aqui, olha, a gente tem a notocorda, olha, a notocorda aqui em laranja, tá? O tubo nervoso dorsal em azul, tá? As fendas branquiais aqui na frente, olha, tá? E aqui a cauda pós-anal, certo? E aqui, uma divisão muito interessante do filo dos cordados. Tá? Então, nós temos aqui uma divisão inicial dos cordados em 2 grupos, os protocordados e os vertebrados. Então, os protocordados são os cordados invertebrados, aqueles que não apresentam vértebras, certo? Então, esse grupo dos protocordados, ele engloba 2 subfilos. O subfilo urocordados,
tá? E tem um representante que é a assídia. Esses animais, eles apresentam um vestígio, né, um pedaço de notocorda, tá, na cauda durante o desenvolvimento embrionário. Só um pedaço de notocorda na cauda do embrião. Quando esse animal termina a metamorfose e vira adulto, ele perde esse pedacinho e não ganha vértebra, certo? Bom, o outro subfilo, né, protocordado é o subfilo cefalocordado. É nesse grupo que a gente encontra o anfíoxo. Ele também é invertebrado, só que tem um detalhe. Ele mantém aquelas 4 características ao longo de toda a sua vida, ou seja, inclui a vida embrionária e a vida adulta. E, claro, né, isso inclui a notocorda. Então, essa notocorda, olha, está presente, tá, no anfíoxo adulto. Bom, e tem os vertebrados. O que são os vertebrados? São aqueles cordados que a notocorda desaparece. E no lugar dela, né, se forma a coluna vertebral. Cuidado com o equívoco. Tá? A notocorda não se transforma em coluna vertebral. Ela desaparece e, à medida que ela vai desaparecendo, no lugar dela vai surgindo a coluna vertebral. Tá? Então, não há uma conversão. Então, esse subfilo, né, conhecido como vertebrata, coincidentemente também é craniata. São animais, né, que têm crânio, ou seja, que tem uma estrutura óssea envolvendo, tá, o encéfalo, a parte principal do sistema nervoso central, certo? Bom, e os vertebrados, né, nós dividimos imediatamente em 2 subgrupos. Os animais ditos agnatos são aqueles animais que não têm mandíbulas. Então, esses animais que não têm mandíbulas, eles não podem articular sua boca para retirar pedaços do alimento. E tem uma alimentação muito restrita, né? E eles são conhecidos genericamente como ciclostomados, ciclo de circular, estômago de boca, boca circular. Então, a gente tem 2 representantes desses vertebrados muito primitivos, tá? Que são a lampreia e a feiticeira, certo? Bom, e o outro grupo de vertebrados, né, são os gnatostomados ou mandibulados. A presença da mandíbula, tá, é um diferencial evolutivo incrível. Então, torna a alimentação desses animais muito mais eficiente. Um cardápio, né, muito mais extenso, porque com essa mandíbula eles já podem retirar pedaços do alimento. Então, não importa qual seja o tamanho do alimento, o tamanho da presa. Isso não é problema, porque eles podem tirar pedaços. Essa mesma mandíbula que pode ser usada, né, para cavar tocas, para se defender, tá certo? Então, aqui nos mandibulados, a gente tem os peixes, que nesse agrupamento aqui, peixe não tem sentido de classificação. Tá? Aqui ele está sendo colocado como uma superclasse. Tá? E envolve 2 classes. A classe dos condrictes, ou peixes cartilaginosos, né, como o tubarão, e a classe dos osteictes, que são os peixes de esqueleto ósseo. Então, como nós sabemos, né, eles genericamente recebem o nome de peixes porque a sua existência está restrita, está confinada à água, ao ambiente aquático. Mas o maior foco do estudo dos vertebrados é a conquista do ambiente terrestre. Então, essa conquista ela só foi possível graças ao surgimento de animais tetrápodes, animais com 4 patas. Então, esses animais tetrápodes, e o termo tetrápode também, pessoal, não tem significado, né, de classificação sistemática, não é taxonômico, também é uma superclasse, que envolve 4 classes: os anfíbios, que iniciaram a conquista, né, do ambiente terrestre, foram os primeiros animais vertebrados a saírem da água e virem para a terra. Os répteis são animais que consolidaram essa conquista. Os anfíbios saíram da água e vieram para a terra, mas têm que se manter em boa parte da sua vida ainda em ambiente aquático. Sua reprodução também é dependente da água. Então não são animais com independência total da água. Muito pelo contrário. Saíram da água e vieram para a terra,
né, mas ainda se mantém durante um período da sua existência na água. Tá? Bom, os répteis já consolidaram essa conquista, tá? Se tornaram independentes da água, tá? E fizeram uma conquista definitiva do ambiente terrestre. Mas aí com as aves e os mamíferos, tá? Veio uma conquista plena. Então, aves e mamíferos são animais de sangue quente, são animais homeotermos, esses sim, tá? Além de serem independentes da água, tá? Podem ocupar qualquer lugar da Terra, independentemente da temperatura, pois são animais de sangue quente. Tá? Mas essa história é uma história que a gente vai contar direitinho na próxima aula, certo? Bom, vamos dar uma olhadinha naqueles protocordados. Olha, o urocordado, essa assídia, né? Então, olha, é um animal muito primitivo. Apesar de ser cordado, ele é muito primitivo. Tá? Então, é um animal que tem estágio larval, tá? E a notocorda está presente, tá? Só na cauda da larva. Após a metamorfose, olha, surge o adulto sem notocorda. Então, essa larva é o estágio móvel, né? E o adulto é fixo. Tá? Ele é envolvido por uma estrutura que o sustenta, chamada tunicina, como se fosse um exoesqueleto. Então, toda vez que aparecer o termo tunicado, tunicina, é uma referência à assídia, tá? O principal exemplo de urocordado, tá? Aquele, né, cordado invertebrado mais primitivo que existe. Tá? Então, eles são sésseis, né, ou flutuantes, são exclusivamente marinhos. A sua alimentação e a sua respiração depende da passagem da água pelo seu corpo. Por isso que eles apresentam sifões inalantes e exalantes, tá? Para introduzir água no seu corpo e expulsar. Então, assim são animais filtradores. Tá? Então, o tubo nervoso e a notocorda está presente só na larva. No adulto, essas estruturas estão ausentes. São animais hermafroditas, né, de fecundação externa, e obviamente tem a fase larval. Tá? Bom, um outro grupo, né, de cordados invertebrados são cefalocordados, representado por quem? Pelo anfioxo. Tá? Então, ele é um cordado clássico, porque mantém durante toda a vida as 4 características básicas dos cordados, tá? E também é um animalzinho, né, que a gente fala muito sobre ele no estudo da embriologia. Ele é usado como referência no estudo da nossa embriologia, certo? Então, apesar de se parecer com um peixe, está muito longe de ser um peixinho, certo? Então, ele é invertebrado, olha, tá? E tem o corpo parcialmente enterrado na areia, sempre, né, vivo, tá? São marinhos, também são filtradores, tá? Apresentam brânquias, né, que além de servir para respiração, captam alimento através de uma substância mucosa, tá? Então, tem todas as características de cordado durante toda a vida, são dioicos e têm fecundação externa, tá? E apresenta também a fase larval, ok? Bom, e aqui a gente vai falar sobre os ciclostomados, os agnatos. Então, são animais que não têm mandíbulas, tá? Os vertebrados, os primeiros vertebrados a surgirem, tá certo, pessoal? Tá? E qual é o problema deles? Não ter mandíbula. Tá? Então, o animal que não tem mandíbula, né, o ciclostomado boca circular, tá? Ele só pode comer algo que tem o tamanho da sua boca, que seja exatamente, né, que caiba exatamente na sua boca. Ou então ele é parasita. E é o que acontece. Então, essa dificuldade em conseguir alimento se reflete na diversidade. A gente não encontra, né, uma abundância desses animais no planeta. Tá? Então, os principais exemplos são a lampreia, né, que é um animal hematófago, olha, dá para ver na figura aqui, ele parasitando uma carpa, ele enterra, né, esses dentinhos no corpo da carpa ou de outro peixe, mexe um pouquinho com esses dentinhos e faz sangrar. Tá? E é assim que ele se alimenta. Tá? São considerados vampiros, né, dos mares e dos rios, tá? Porque ele consegue, a lampreia consegue transitar do mar para o rio, do rio para o mar. Então, apesar de ser chamado de peixe por muitos, né? Peixe, como eu falei para vocês, é um nome genérico. Então, até pode ser, mas eles são, né, ancestrais dos peixes mais sofisticados. Aqueles peixes ditos condrictes ou osteictes. Tá? Então, porque não tem escamas,
apresentam nadadeiras ímpares, os peixes têm nadadeiras pares, seu esqueleto é cartilaginoso, tá? Marinhos odossícolas, né? Como eu falei para vocês, eles transitam, tá? Gostam de ambiente, né, de água fria, são ectoparasitas, têm fecundação externa e apresenta também uma fase larval. Então, essa é a característica geral desses animais. Então, aqui a gente tem como exemplo a lampreia, né? Olha, aquela boquinha cheia de dentes em volta, tá? E um outro exemplo clássico é o peixe-bruxa ou hagfish. Tá? Então ele vive, né, com as mesmas características, né? Ó, não tem escamas, nadadeiras ímpares, né? Tá? Eles são necrófagos. Tá? Eles vivem no fundo do mar procurando cadáveres em estágio bem adiantado de decomposição, porque como eles, né, não conseguem tirar pedaço do alimento, tá? O alimento tem exatamente o tamanho da sua boca, ou tem que estar assim, com a consistência de um milkshake. Certo? Então, uma característica interessante desse hagfish é que é um animal que, sob estresse, né, sob risco, ele secreta um muco através da pele, que é o principal mecanismo de defesa. Seus predadores, quando vão tentar engoli-lo, tá, esse muco se expande, tá, e acaba, né, impermeabilizando as brânquias, levando o risco de morte. Então, é o principal meio de defesa, o risco dos seus predadores morrerem asfixiado. Tá certo, pessoal? Então, esse é um aperitivozinho, né, que a gente tem, né, falando sobre os cordados, tá?